Declaro aberta esta audiência pública de apresentação do relatório do terceiro quadrimestre do exercício de 2025. Saúdo aos demais colegas vereadores, ao prefeito municipal Juliano Buchwitz, à secretária de administração Magna Bom, ao secretário adjunto Maurício André Liski, ao secretário de Saúde, Ismael Leitsky, também a todos que nos assessoram nessa casa e os que estão nos assistindo nas redes sociais. Convido para compor a mesa o prefeito Juliano Buchwitz, a secretária Magda Bom e o secretário adjunto Maurício Liski. Com a ausência da primeira secretária e da segunda secretária, faço a leitura do edital 3 de 2026. Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, plenário Arno Bottermund. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre, senhora Ingrid Neuschrank-Bonoff, no uso de suas atribuições legais e de consonância com o regimento interno, convida os vereadores e os interessados e o público em geral para a audiência pública a realizar-se no dia 18 de fevereiro de 2026, às 15 horas, no plenário Arno Bottermund, sede da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Padre. Expediente, abertura, leitura do edital 3 de 2026, ordem do dia. Demonstração das metas fiscais relativas ao terceiro quadrimestre do exercício de 2025, encerramento. Arroio do Padre, 10 de fevereiro de 2026, Ingrid Neuschrank-Bonoff, presidente da Câmara. Passo a palavra ao prefeito municipal. Boa tarde a todos. Cumprimento a vereadora Ingrid, que preside a mesa. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores, aos que assessoram a casa e também aos secretários Ismael, da Saúde, secretária Magna, da Administração, secretário adjunto de Finanças, o Maurício. Então, hoje a gente vem mais uma vez até aqui na Câmara fazer a apresentação do relatório. A gente agradece a participação dos vereadores e se coloca à disposição para eventuais dúvidas também que vieram a surgir. Obrigado. Passo a palavra à secretária. Uma boa tarde a todos. Cumprimento, então, o prefeito municipal, Juliano Buchwitz, a presidente desta casa, Ingrid Bonoff, também os demais vereadores, o secretário adjunto de Finanças e Tributos, André Maurício Liski, o secretário de Saúde, Ismael, os servidores desta casa e os demais que estão presentes. Então, estamos comparecendo, então, nessa oportunidade para apresentar o relatório de gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2025, em atendimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e aos princípios da transparência e do controle das contas públicas. Então, o principal objetivo desse relatório é demonstrar a situação fiscal do nosso município, especialmente quanto ao cumprimento dos limites legais. Os vereadores receberam o relatório ali da avaliação das metas fiscais, que eu vou passar, então, a ler. Em relação ali à receita, segundo o balanço orçamentário da receita, o total previsto, que corresponde ao somatório das receitas correntes e de capital excluídas as deduções da receita, foi estimado na lei do orçamento para o exercício de 2025 um montante de R$ 28.200.000. A receita efetivada no período foi de R$ 33.041.187,82, tendo sido arrecadado, portanto, 117,17% da meta anual. Ali tem um demonstrativo, então, um quadro ali que mostra as receitas correntes, os impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita patrimonial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes, receitas de capital.
transferências de capital e aí, então, por fim, o total da receita. O total das receitas correntes previstas para o período considerado, de janeiro a dezembro de 2025, foi, então, de R$ 28.200.000. Os valores realizados correspondem a R$ 31.073.071,28, acima, então, de 10,19% da meta estabelecida. Nesse grupo, as receitas mais significativas são as receitas de transferências correntes, que apresentaram variação positiva de 7,02% em relação ao previsto no exercício. Conforme o balanço orçamentário, a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria atingiu um montante de R$ 1.044.347,93, que, confrontada com a previsão inicial de R$ 1.099.900, representa uma realização de 94,95% do período. O IPTU, no período, arrecadou 113% da meta anual, ou seja, previamente o ingresso de R$ 95.000, tendo sido arrecadado um montante de R$ 106.947,98. Do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, para o qual havia uma projeção de R$ 130.000 para o ano, acumulou-se uma arrecadação de R$ 53.095,25. O IRRF apresentou uma arrecadação de R$ 552.754,50, representando uma realização de 102% no exercício. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação foi de R$ 221.364,71, o que representa 107% da previsão anual. As taxas apresentaram um ingresso de R$ 110.185,49, contra uma estimativa inicial de R$ 128.900. Arrecadou-se, portanto, 85% da meta anual. A receita patrimonial efetivou no período em análise o valor de R$ 1.974.158,73, correspondendo assim 219% da meta anual. Como verifica-se, essa receita superou significativamente a previsão inicial em razão da elevação da taxa básica de juros, a Selic, que aumentou a rentabilidade das aplicações financeiras, aliado ao aumento da disponibilidade de recursos para investimento ao longo do exercício. Em relação ali, o ingresso de receitas provenientes dos serviços somaram um montante de R$ 777.277,17, representando uma execução de 109% do estabelecido para o exercício. No grupo das transferências correntes da União, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que totalizou R$ 15.488.925,54, no exercício, correspondendo a 104% da previsão anual. Nas transferências do Estado, deve ser destacada a participação do município no ICMS, cujos valores transferidos ao município foram de R$ 3.700.784,44, ou seja, 96% da expectativa anual, que foi fixada em R$ 3.840.000. Já o IPVA apresentou uma execução de 143% da meta anual, que foi estabelecida em R$ 416.000. As receitas de transferências do Estado para a saúde apresentaram uma arrecadação de 147% da estimativa anual, arrecadando-se, portanto, no período em análise, o valor de R$ 372.580,80. As outras receitas correntes registraram uma execução de R$ 232.637,49. O ingresso das receitas de capital alcançaram o valor de R$ 1.968.116,54 no exercício. Em relação ali às despesas, considerando ali todas as fontes de recursos, apresentou-se ali uma execução inferior à receita total realizada, e em valores acumulados, a correlação da despesa total-receita foi de 0,73, demonstrando superávit na execução orçamentária no valor de R$ 8.766.809,40. As despesas liquidadas acumuladas no período totalizaram R$ 24.274.378,42, valor equivalente a 66,7% da previsão. O valor das despesas correntes realizadas foi de R$ 13.483.934,79, correspondendo a 60,36% da projeção.
Novamente, tem um quadro com o resultado orçamentário, com todas as fontes de recurso, onde consta a receita total, as despesas liquidadas, despesas correntes, pessoal e encargos sociais. Outras despesas correntes, despesas de capital, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida, que nós não temos ali, conforme está no quadro. Transferências ao RPPS, que nós também não temos. Não temos regime próprio de previdência. A despesa total, então, também demonstrada ali no quadro, o resultado orçamentário e a relação de despesa e receita. Então, conforme demonstrado, divulgado no relatório resumido de execução orçamentária, as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino totalizaram R$ 6.862.955,79 no período, o que corresponde a 27,22% da receita de impostos e transferências. Quanto à remuneração dos profissionais da educação com recurso do Fundeb, conforme demonstrado no RRO, o município despendeu até o final do exercício em análise um montante de R$ 3.500.599,21, o que corresponde a 86,02%. Nas despesas com ações e serviços públicos de saúde, conforme o RRO, verifica-se uma aplicação de R$ 4.717.858,45, sendo que esse valor, em termos percentuais, representa 20,39%. Quanto aos índices comprometidos com o pessoal no Poder Executivo, o demonstrativo da despesa com pessoal, vinculado ao relatório de gestão fiscal, demonstra uma despesa nos últimos 12 meses de R$ 12.145.176,15, que, se confrontada com a receita corrente líquida ajustada de R$ 31.073.071,28, apurada nos últimos 12 meses, o qual representa um índice de 39,59% dos gastos de pessoal e encargos sociais. O município de Arroio do Padre, então, permanece beneficiado pela desoneração da folha de pagamento com a alíquota previdenciária patronal, fixada em 12% no exercício de 2025. Já para o exercício de 2026, a alíquota passou para 16% e, em 2027, retornará ao patamar original de 20%. Em todos os exercícios, soma-se a alíquota adicional de 1% referente ao risco de acidente de trabalho, RAT, totalizando 13% em 2025, 17% em 2026 e 21% em 2027. Esse cenário impõe atenção à gestão fiscal, especialmente no que se refere à criação de novas despesas com pessoal. A elevação progressiva das alíquotas previdenciárias impacta diretamente os indicadores de comprometimento da receita corrente líquida. Os resultados apresentados permitem concluir que as metas de arrecadação e o limite de gastos estabelecidos na lei orçamentária foram atendidos, evidenciando assim a desnecessidade de ajustes na execução orçamentária, bem como para atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. No momento seria isso. Não sei se algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Passo a palavra, então, aos vereadores para que façam seus questionamentos. Quero cumprimentar a presidente Ingrid, demais colegas vereadores, vereador Cláudio, vereadora Davilson, também prefeito Juliano, a secretária de administração Magna, o secretário adjunto Maurício, o secretário de saúde que aqui se encontra, também o pessoal que assessora esta casa. Eu rapidamente aqui, eu acho que fazendo uns cálculos aqui, a gente nota que o relatório ele é satisfatório e que onde se destaca alguns incrementos aqui, né, em relação às receitas, né, onde a gente prevê, né, tem uma previsão, né, secretário Maurício, muitas vezes, ela às vezes levanta e às vezes ela baixa. Então, mas a grande maioria ela foi além do que se projetou. Então, nesse caso, muitas vezes, então se tem esse superávit, né, onde
onde também muitas vezes é deixado de executar alguma coisa, mas o relatório em si eu acho que ele condiz, né? E que bom que ele está assim com a realidade do município em termos de recursos financeiros. E a gente sempre, como vereador, a gente olha isso e briga por isso para que a gente sempre esteja dentro desse patamar e continue nesse patamar. E a gente vê aqui, né? Desculpa se eu estiver errado, mas tem quase 2 milhões em juros, secretário Maurício. Né? Então é bom quando se tem dinheiro em caixa, às vezes, né? Isso é um monte de dinheiro só de juros do que a prefeitura tem em conta hoje, né? Se teve no final de 2025. Então se arrecadou quase 2 milhões em juros. O próprio fundo de participação dos municípios, ele teve uma elevação também ali de 500, quase 600 mil reais a mais do que se projetou. O IPVA, ele também teve um bom aumento ali, que deu 126 mil reais a mais. Uma luta que a gente sempre teve aqui há alguns anos, o prefeito sabe muito bem disso, era a questão da saúde do Estado. Sempre em atraso, sempre abaixo do projetado, e hoje ele veio acima. E bem acima, né? São 120 mil reais acima do que a gente projetou. Então, eu acho que muitas vezes se critica o Estado em todos os sentidos e a gente vê as melhorias que têm ocorrido dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E eu sou um defensor do Estado. Né? Recursos que vêm para o município, eles vêm em muito maior volume do que em outros anos que tu não tinha um recurso. Então, se vê que a transferência do Estado, ela hoje está muito maior para os municípios. Mas também a gente não pode deixar, secretário Maurício, secretária Magna, de saber disso, né, que a gente está cada ano ali pagando a mais aquela história da desoneração. Cada ano isso representa mais, e ano que vem vai ser, acho que o total, né, 21%, né? E isso, claro que não vai representar lá, mas vai representar um avanço no índice da folha de pagamento. Aí, em cima disso, até gostaria de saber o que é esse 5% que ele a cada ano está aumentando, o que reflete no aumento no final do índice da folha de pagamento. Não chega a 1% total? Então, uma boa tarde a todos. Quero cumprimentar a presidente Ingrid, e, em nome dela, os demais vereadores, ao prefeito Juliano, secretária Magna, secretário de Saúde Ismael, os demais aqui que assessoram a casa. E aí, nesse retrospecto aí que o vereador Edgar estava comentando em relação à questão financeira do município, nós fechamos o exercício de 2025 com um superávit total, só vou encontrar o relatório aqui, de R$ 15.068.521,49. Isso envolve todas as fontes de recursos que a gente sabe lá que tem os recursos vinculados à saúde, à educação, então são uma série de recursos e o total soma essa quantia. Mas em relação a recursos próprios, a gente teve aqui um superávit de R$ 9.575.635,95 no recurso 500, que é o recurso não vinculados de impostos, e no recurso 501, recursos não vinculados, mais o valor de 197 mil. Então, esses são recursos que a gente até já foram encaminhados alguns projetos para cá, para o Legislativo, pedindo suplementações e outras demandas que o município tem ali e visa a aquisição de alguns equipamentos, algo nesse sentido. E a gente sempre vem tendo o apoio e vem tendo essa compreensão por parte do Legislativo nessas aquisições, nessas propostas que o município encaminha. E aí, quanto às receitas, aí realmente tem, às vezes, receitas que acabam subindo bastante em relação ao que foi previsto, que hoje estamos aqui em 2026, analisando uma previsão, ou as receitas que foram efetivadas em 2025,
mas que foram previstas lá em 2024, lá no momento da elaboração da LOA, em agosto, setembro. Então, acaba sendo um tempo bem significativo, principalmente, vamos supor, nessa receita patrimonial, que são os juros. Naquela época se tinha um percentual, se tinha uma dimensão de quanto que seria o recurso disponível para aplicação, né? Então aí ao longo desse período acabou aumentando, né? Então tanto é que fechou quase em 2 milhões o recurso de rendimentos. E aí isso tudo soma em relação ao valor total que o município tem em conta, que vai rendendo esse valor, né? Então, só que em compensação também tem outras, vamos supor que nem o ITBI, que ficou abaixo ali, que também é uma questão assim que é muito sazonal, a gente não tem muito um controle em cima dessas receitas, porque depende da questão imobiliária, de compra e venda de imóveis e tudo mais. E aí as receitas que estão mais sob controle do município, a gente consegue mais ou menos se adequar ali, mais ou menos está dentro da realidade. No geral, assim, às vezes acaba subindo um pouco mais lá, porque aí vamos supor que nem teve ingressos de receitas de capital, de emendas, e também, inclusive, da saúde, emendas da saúde, então são tudo recursos que não foram previstos inicialmente, que foram entrando ao longo do exercício, e aí que aumentou o valor ali em relação ao previsto. E aí, em relação à questão do percentual da despesa com o pessoal, seria uma conta que a gente teria que fazer aqui, mas em torno, como está se aumentando 4% em relação ao patronal a cada ano, basicamente, vamos supor, esses 4% vão representar talvez uns 2% no geral, assim, vamos supor, como a gente fechou aqui nesse ano em 39,56, se não me engano. 59. Basicamente, talvez fecharia, vamos supor, se tivesse lá nos 20%, em algo próximo de 42, por aí, assim. Mas aí, para saber precisamente, teria que fazer uns cálculos aqui para fazer esse levantamento assim, mais detalhado. Mas, a princípio, ficaria em cima desse percentual, algo próximo a isso. Aí eu sigo à disposição aí para outros esclarecimentos. Obrigado, secretário Maurício. Não, e só para completar aqui, eu acho que os limites constitucionais, todos eles foram observados e também supridos, né, até a mais, tanto na educação como na saúde, pagamento dos professores, a questão do Fundeb. Então, eu acho que, para mim, eu acho que não tem dúvida nenhuma e que a gente consiga seguir assim. Obrigado. Quanto à questão da educação, ainda tem alguns equipamentos que ainda estão para chegar, que aí como a metodologia do cálculo desse percentual da educação e saúde, ele no último bimestre ele pega a partir do valor empenhado. Então aí no mês de dezembro, meados de dezembro, foi realizado ainda uns empenhos através aí do consórcio público Extremo Sul e até do própria ata de registro de preços do município de material de informática, onde se adquiriu vários notebooks ali, que agora está todo informatizado, o sistema da parte da educação, então se comprou alguns notebooks, algum material de informática ali para suprir essa necessidade, e eles estão para ser entregues. Então, aí só para esclarecer essa questão aí que o percentual ele conta o empenhado ali, mas aí tem equipamentos que estão para serem entregues agora dentro dos próximos dias ainda, para efetivar esse percentual aí. Até só para complementar a questão que o secretário Maurício levantou, eu acho que os equipamentos chegaram já, eles só estão aguardando o rapaz da informática lá para fazer a conferência, se tá ok, e a outra parte de imóveis acho que está toda entregue também. Aqui, quando foi levantado a questão pelo vereador Edgardo dos juros, acho que é importante ressaltar que isso dá um fôlego na folha também. Isso tem que ser tomado um cuidado bastante grande, que levando em consideração hoje 50% pode se gastar em folha de pagamento, em 2 milhões seria 1 milhão a mais. Isso a gente hoje tem essa folga, pode num futuro próximo não ter, então tem que ter sempre isso em mente. A gente no Executivo recebe vários pedidos de aumento de remuneração em determinados setores, porque a despesa de pessoal
aparentemente está baixa, mas a realidade não é bem a que a gente vê aqui. Isso é, no momento, pode, como já coloquei, num outro momento não ser assim. E essa questão ainda, conforme foi colocado também, de que vai aumentando esses 4% a cada ano, eu acredito que isso fique em torno da metade, mais ou menos, que aumente na folha, que é 4%. Se tu pode gastar 50%, deve de aumentar 2%, mais ou menos, na folha a cada ano. Não bem, porque a gente está um pouco abaixo dos 50%, mas vai girar próximo disso. A gente, como gestão, vem fazendo um trabalho responsável para tentar sempre manter os números controlados. Secretário Maurício, secretária Magna, secretário Ismael na saúde também, sempre tem bastante demanda, mas vem conseguindo cuidar para que esses números não fujam do planejado. E a gente teve algumas coisas que tem que ser dito aqui também, que a gente gostaria de ter feito no ano passado, mas não foi possível por questões burocráticas. Uma foi o PPCI, que teve empresas vencedoras e nenhuma atendeu a documentação. Teve a da Rede Lógica, se não me engano também, que foi pedido um documento que na época não se tinha, junto da questão do material. E teve a pavimentação do Progresso, que está indo para a licitação agora. Teve dos tablets, que também chegou na 6ª ou 7ª empresa, sem nenhuma atender, a gente acabou cancelando e vai fazer de novo, porque o valor já não estava ficando mais interessante para a prefeitura, então vai ser licitado de novo. E, entre outras questões que a gente ainda pretendia fazer no ano passado e acabou não conseguindo, mas estão dentro do planejamento desse ano. Então, isso explica um pouquinho também do valor bastante alto que ficou no superávit. Só para terminar, eu já tinha terminado, mas já veio outro assunto. A questão da reforma tributária, se tem ideia do que isso vai afetar em termos de recursos financeiros para o município? Um outro dia a gente já tinha comentado aqui essa questão, e isso entrou em vigor agora a partir de janeiro, né? Ela afeta diretamente aquele valor, mais ou menos, que o senhor relatou aqui, prefeito? Sim, pelo que me foi passado, na época era que, se não me engano, 600 mil, alguma coisa nessa volta. Só que o pessoal já passou um novo relatório de que esse valor pode ser muito maior, que não se tem uma previsão exata ainda como foi dado outros benefícios pelo governo federal agora, isso vai acabar tendo um impacto bem maior. Só que não tem um levantamento exato ainda, acho que nem o próprio governo federal não sabe, porque eles estavam definindo uma comissão, eu não me lembro agora como é que é o nome o comitê gestor, e aí ainda não estava bem definido, mas pelo que se estima vai ser bem maior. Inclusive tem vários municípios que estão bem apreensivos, que já estão com uma dificuldade financeira maior que a nossa, então a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer. Num primeiro momento, num curso que a gente participou, eles nos falaram que iria baixar a arrecadação até se estabilizar, mas não se tem isso em números ainda. Não sei se o secretário Maurício tem mais alguma informação ou se... Essa questão tributária aí acaba sendo bem complexa ali. Aí a partir desse ano lá começou a valer um percentual pequeno em relação à reforma tributária, à nova metodologia do IBS, CBS, que é justamente para a União ter uma dimensão mais ou menos de como que ficaria. Então aí a partir desse percentual pequeno que está sendo aplicado já agora a partir dessa nova metodologia, já vai ter como ter uma noção já mais precisa em relação a quanto que vai ser a arrecadação, como é que nessa nova metodologia vai ser a distribuição para cada município. E aí, a partir disso, talvez eles vão conseguir fazer uma simulação mais adequada em relação a quais municípios iriam perder, quais iriam ganhar, como que iria ficar todo esse processo. Que aí até, quanto a isso, toda a receita que
o que o município arrecadou, uma média, em relação aos últimos anos, agora não me lembro se é de 2022 a 26, que inclusive esse ano de 2026 ele computa dentro da média, tem lá a garantia da União que não que os municípios não perderiam recurso até 2077, algo nesse sentido, que, vamos supor, a média histórica desses últimos anos, a União vai garantir o repasse para esse período aí para frente, sem que os municípios sofram esse prejuízo, né? É isso, senhora presidente. Mais algum questionamento por parte dos vereadores? Sem mais questionamentos por parte dos vereadores, passo a palavra ao prefeito para as considerações finais. Nesse momento, então, quero agradecer a presença dos vereadores, aos que assessoram a casa aqui também, por nos colocar essa disponibilidade para essa apresentação, e no mais a gente se coloca à disposição para eventuais dúvidas que vierem a surgir ainda, que a gente, não sabendo na hora, vai buscar as informações necessárias para que todas as informações sejam prestadas com clareza. Seria isso. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Passo a palavra à secretária para as considerações finais. Da mesma forma, gostaria de agradecer a atenção de todos e nos colocamos à disposição, então, para dirimir qualquer dúvida que venha a surgir. Muito obrigada. Passo a palavra ao secretário adjunto, Maurício. Somente agradecer, então, também aos vereadores que compareceram na audiência e também essa oportunidade de a gente poder trazer esses números, trazer essas informações em relação à situação financeira do município. Somente agradecer. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrada esta sessão às 15h40.